Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta celebração elevemos um culto agradável a Deus, nos comprometendo com os mais sublimes mandamentos: amar a Deus e aos irmãos, respeitando a sua dignidade de filho de Deus. É esse o direcionamento do ensinamento desta palavra de hoje. Os fariseus, hipócritas, como chama Jesus, significa separados, se achavam melhor que todo mundo, mas pecavam naquilo que era mais importante: amar o próximo, respeitar o próximo. Gente, chega de você querer ter uma vida de fé e não respeita nem os teus pais, não honra teu pai e tua mãe. Quantas pessoas que dizem ser de fé, mas ao mesmo tempo começa a criar situações de indiferença, de discriminação com a própria família. A fé é como coloca Jesus: de nada adianta nenhum cumprimento de lei, nem mesmo jejum, se isso não ajuda na minha conversão. E converter é colocar em primeiro lugar o mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Jesus deixou claro: amar a Deus sobre todas as coisas, sem esquecer o próximo como a ti mesmo. É importante participar das nossas organizações, da missão, da missa, de tudo que a gente propõe. Mas não se esqueça que, acima de tudo, tudo isso deve ser justamente o currículo que nos ajuda a ser uma pessoa melhor, uma pessoa amável. Se a minha experiência de fé não me capacita para amar o outro, e isso independente se o outro é um pecador, não é não.
A minha missão é amar e servir. Fora disso, o céu não nos pertence. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é